Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, poderoso, poder compartilhar o nosso devocional, a leitura bíblica. Já estamos em 2 Crônicas, no capítulo 29, falamos sobre o rei Acaz, a qual fez realmente muitas coisas que o Senhor reprova, e o seu filho Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Então olha só, em 2 Crônicas 29 fala sobre então o filho de Acaz, o Ezequias. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Davi então é referência dos reis, a qual fez conforme ou mais ou menos igual conforme foi feito Davi, enfim. E no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário, e nossos pais foram infiéis. Fizeram o que o Senhor reprova, o nosso Deus reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagou-se as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentou holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Os meus filhos não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então esses são os levitas que se puseram a trabalhar. Entre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Entre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Alaiel. E entre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E entre os descendentes de Elisafã, Sirim e Jeuel. E entre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. E entre os descendentes de Remã, Jeuel e Simei. E entre os descendentes de Gedutum, Semaias e Uziel. E tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Olha como isso aqui é forte, né? Como está escrito, tudo que eles fizeram para consagrar de novo o templo do Senhor, os levitas, os parentes, enfim, tudo em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes então entrou no santuário do Senhor para purificá-lo, e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. E os levitas as levaram para o vale de Cedron, e começaram a consagração no primeiro dia do mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando então tudo no 16º dia. Olha só, foram 16 dias para poder purificar o templo, arrancar tudo que estava realmente imundo, aquilo que era realmente abominável ao próprio Deus. Foram limpando e purificando, consagrando o templo do Senhor. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor. Então tudo conforme o próprio Moisés já tinha dito lá no deserto, como tinha que ser feito, toda
a maneira e a forma do sacrifício, então a maneira como tinha que ficar os utensílios, enfim. Assim então os levitas fizeram e colocaram tudo em ordem em frente ao altar do Senhor. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar, e em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles, e os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi e de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas, e assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificasse o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas, dos instrumentos do rei Davi, o rei de Israel. E toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E assim então a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente também levaram holocaustos. E esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos sacerdotes para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarde da tarefa e até os outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocausto em grande quantidade, oferecido com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. E assim então foi restabelecido o culto no templo do Senhor. E Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo em tudo e em tão pouco tempo. Olha só que maravilha, a maneira como sempre ele realiza, ele faz, mediante a obediência, mediante aquilo que foi ordenado, as pessoas agir de forma obediente, sendo reverente ao Senhor, a sua palavra, a direção que é dada, como foi escrito em nossos livros, quando nós já conhecemos a palavra, a história, tudo o que foi realmente já feito, realizado. Até hoje, o que nós temos como propiciação pelos nossos pecados foi o nosso Senhor Jesus, que foi para aquela cruz, derramando teu sangue, vertendo o seu sangue para nos salvar. Ele é o único que pode realmente nos santificar, nos perdoar do pecado, do erro, do engano, porque ele já se fez por nós naquela cruz maldito para que a gente fosse bendito. No passado tinha todas essas regras, essas leis, essas maneiras, essas formas de fazer, e como eles faziam, com gratidão, com amor, com louvor, com alegria. Eles o louvavam com alegria e depois inclinavam a cabeça e o adoravam.
como isso deveria ser maravilhoso, fantástico, como eles faziam a consagração, como eles faziam com os animais. Eles tinham que realmente tirar a pele, tirar o couro, realmente dividir as partes, enfim, a gordura. Como era um trabalho realmente árduo para os levitas fazerem para consagrar ao Senhor as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios. E hoje, infelizmente, não se tem tanto sacrifício, tanta oferta, tanta comunhão, tanta dedicação assim ao altar para adorar o Senhor. E nós precisamos, você precisa querer adorar mais a Deus, buscar mais o Senhor, querer realmente louvá-lo, querer realmente se sacrificar pelo amor à sua obra, ao reino, à palavra. E quanto mais nós então nos identificarmos e cremos que Deus está trabalhando sempre em nosso favor, a gente poder fazer o nosso melhor como cristão, como aquele que Jesus já realmente nos salvou do fogo do inferno, porque Ele que já fez por nós propiciação pelo pecado, pelo erro e pelo engano. E se assim nós realmente cremos e confiarmos, acreditarmos, o quanto mais poderemos evoluir, vencer, no Senhor avançar, no Senhor prosperar e viver promessas de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural, porque é isso que Ele faz. Ele opera maravilhas, milagres, maravilhas, como lemos no capítulo anterior, como um homem ele pôde realmente se chegar a um nível de tanta rebeldia com o próprio Deus, que ele quis buscar até ajuda dos deuses ao qual ele foi vencido, porque realmente disse que aquele Deus era mais forte que o Deus que ele servia. Quer dizer, é tão difícil olhar para o erro ao qual você está se cometendo, que é muito mais fácil querer olhar para o outro que pode ajudar mais, que pode fazer mais, do que realmente se consagrar ao Deus de forma verdadeira, que Ele se agrade das obras, enfim. Como o próprio Deus deixou muito bem claro, se tão somente Deus se agradar de nós, Ele vai nos pôr nossa terra, mana leite e mana mel. Então, quanto mais nós cremos nisso, confiamos nisso, quanto mais poderemos prevalecer, vencer sempre no Senhor, avançar e prosperar de forma assim abundante, porque é o que Ele vai fazer por nós, nos dar a vida e a vida com abundância. Vamos orar neste momento, vamos clamar ao nosso Deus, para que Ele possa ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa voz, a nossa oração, nossas petições, para que Ele venha nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio, meu Deus, mais uma vez, poder te louvar e adorar, buscar a tua face, saber que só o Senhor é o Deus que pode realmente nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Então olha para nós, Jesus amado Pai, não olha para nossos erros, nossos pecados, nossos enganos, mas olha para nossa vontade, nosso desejo em querer fazer aquilo que te agrada e nos santificar, nos purificar, meu Pai, realmente que muitas vezes nossa carne, meu Pai, ela quer prevalecer, nossos desejos, emoções, meu Deus, aquilo que já se tornou um hábito, meu Pai, sobre nós muitas vezes, nós precisamos vencer o nós mesmos. Então eu te peço mais uma vez, derrama unção sobre nós, para que possamos evoluir e sempre crescer no Senhor, meu Pai, poder te conhecer ainda muito mais, de forma interna, meu Deus, não somente de forma externa, ouvindo aquilo que o Senhor pode fazer, mas crendo que o Senhor está fazendo e vai fazer totalmente sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, que essa palavra fale fortemente ao seu coração. Se você obedecer conforme Davi fez, conforme agora que o rei Ezequias fez, porque foram poucos que fizeram aquilo que o Senhor realmente aprova, e dando continuidade para não poder se perder em meio à caminhada. Então que possamos aprender com cada um, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco, nossa mensagem, nossas orações, em nome de Jesus.